Olá, eu sou Evelyn Gimene Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 19 de dezembro de 2021, vamos ver o que o tarô aconselha para todos os signos do zodíaco. Logo após, nós daremos uma mensagem para os aniversariantes da semana, né? Quem está fazendo o seu ano novo pessoal aí, através do baralho cigano. E as runas, nós vamos fazer a pergunta mental. Vocês aí mentalizem uma questão objetiva, uma coisa que vocês têm que resolver aí essa semana, uma dúvida, e as runas vão dar uma orientação, né? E no final, tudo que a gente abre tem que fechar, né? A gente vai fechar com uma mensagem com o Olga. Então, vamos aqui começar aí a leitura com o tarô, para ver os signos. Começando com o primeiro signo do zodíaco, Áries. Vamos ver o que o tarô aconselha para Áries essa semana. Os arianos. Saiu a carta número 14 do tarô, a carta da temperança. O que é a temperança? Pega água quente, pega água fria e tempera. Nem tão quente e nem tão frio. Uma carta de equilíbrio, temperar, temperança. Então, para os arianos aí essa semana, equilibrar o quê? As emoções. Essa carta ela é uma carta regida pelas águas. O elemento água no esoterismo fala das emoções. Então, equilibrar as emoções. Nem o ódio e nem a paixão, que são sentimentos extremos. Equilibrar, ficar com uma paz, uma tranquilidade interior. E essa carta, ela é regida por um anjo. Então, traz essa semana para os arianos uma proteção espiritual. E é uma carta boa porque é uma carta que equilibra as coisas e traz acordos, tá? Ela é uma das cartas do tarô que falam de acordos. Então, essa semana vai estar bom para fazer acordo, né? E também para saber o que deve continuar aí na sua vida, o que deve fluir. A palavra-chave da temperança é continuidade. Então, os arianos vão saber e vai ter essa proteção espiritual angelical para saber aí o que tem que continuar, equilibrando as emoções e fazendo acordos. Vamos lá. Agora vamos para o segundo signo da roda zodiacal, que é Touro. Vamos ver o que o tarô, né, a linha dos anjos, aconselha para os signos de Touro. Sai a carta número 2 do tarô, a carta da papisa, ou a grã sacerdotisa. Quem é essa aqui no tarô? Quem é a papisa? Ela é uma carta, se existisse um papa, né, mulher, é que o papa é sempre homem, essa carta, papisa. Então ela é uma carta religiosa, uma carta espiritual. Então traz essa proteção aí para os taurinos essa semana, essa proteção espiritual. E ela é uma carta muito intuitiva, né? Por ser uma carta espiritual, a papisa é uma carta de muita intuição. Então os taurinos essa semana vão ter muita intuição para planejar coisas novas, né? A dica de ouro da papisa é o planejamento através do novo. Então pegar um papel, fazer um rascunho e planejar coisas novas. É uma carta de fertilidade, então provavelmente os projetos que vai ser planejado essa semana vão ter fertilidade. E também a papisa não é uma carta de comunicação. Então é uma semana de ficar mais quieto, observando, analisando. Uma boa semana para a parte cultural. A papisa é estudiosa do tarô. Então comprar livro, fazer curso, né? É uma semana muito boa. Usando a intuição e fazendo o planejamento de coisas novas. Estude, analise as situações essa semana. Ela não é estudiosa do tarô, então é uma carta analítica. Observe, intua, veja se aquilo realmente tem sentido, certo? Então é uma semana de análise, de observação, usando o Deus interior. E agora vamos para o terceiro signo da roda zodiacal, Gêmeos.
os geminianos. Vamos ver o que o tarô aconselha essa semana, a linha dos anjos aconselha essa semana para os geminianos. Aqui sai a carta do tarô número 16, a carta da torre. A torre é uma das cartas de corte do tarô. Então, geminianos, essa semana é um período de eliminar coisas que estão causando ansiedade, nervosismo, né? A gente fala que a carta da torre é a carta da casa caiu. Deixa embora o que não tá bom. Não fica se agarrando em árvore podre, sabe? Então é um período e é uma carta, a torre, fala, não é vocês aí, geminianos, que vão planejar tirar uma situação da... Não, vem de cima. Essa carta ela tem um outro nome, ela chama a torre ou a casa de Deus. Então olha o nome da carta, a casa de Deus. Então, vem de cima, né? Não é vocês que planejam. Então, um momento de libertação, sabe? Às vezes passando um período confuso, frágil, mas libertando. Ela não é uma simples carta de corte, ela é uma carta de libertação de energias negativas. E aí vocês vão ter o clique, vão ter o insight. A gente fala, vai ter eureka para perceber que aquilo ali que está saindo da sua vida, tem uma coisa saindo da sua vida e você não está fazendo força nenhuma, é a torre, deixa embora, o destino levando, a casa de Deus levando. E essa carta, ela é a carta dos imprevistos no tarô, né? Então, é um momento, é uma semana de ter flexibilidade, adaptabilidade, jogo de cintura. Então, sempre tem o plano A e o plano B. Sempre tem uma cartinha aí na manga, tá certo? A carta dos imprevistos. Então, uma semana de jogo de cintura, mas vai ter esse clique, essa eureka, para saber o que tem que ir embora mesmo, deixar. Não fica se agarrando em coisa que não tem mais sentido, né? Então, é uma semana de transição, de libertação, tá certo? Mas às vezes fica um pouco confuso, por isso tem que ter esse jogo de cintura, né? Às vezes as situações ficam um pouco fragilizadas. Então, o momento de ter o plano A, o plano B, cartinha na manga, imprevistos aí acontecendo, e os geminianos, né, que são signos de comportamento mutáveis, têm mais facilidade aí para adaptar às situações. Agora nós vamos para o quarto signo do zodíaco, Câncer. Vamos ver o que a semana reserva aí para os cancerianos. O que a linha angelical, o que o tarô reserva para os cancerianos. Olha lá, outra carta de corte do tarô, a carta da justiça, né? Como que é a dama da justiça, aquela imagem da dama da justiça? É uma mulher, né? Numa mão ela tem uma balança, né? E na outra mão ela tem o quê? Uma espada, né? Então a justiça dá a seguinte orientação para os cancerianos essa semana. Use a balança da justiça, pese essa situação, essa pessoa, vale a pena? Se não vale, usa a espadinha da justiça, corta, tá? Então é uma semana aí para os cancerianos trazerem o equilíbrio. A justiça no tarô, ela é uma carta de poder, então os cancerianos vão estar com o poder de fazer essa avaliação, de pesar para cortar o que não está servindo, né? Essa carta, ela é a carta mais quadrada do tarô. Sabe? Ela é a carta de colocar ordem, regra, disciplina. Mas às vezes, né, para a gente colocar ordem no galinheiro, a gente tem que usar a espada. Então é um período que vocês têm que aprender a cortar o que está bagunçando. Essa carta, ela dá uma dica aí para os cancerianos essa semana. Use mais a cabeça do que o coração. A gente fala que a justiça é o gelinho do baralho. Ela é zero de coração e ela é toda mental, estratégica, lógica. Então é um momento de agir com imparcialidade, de usar o raciocínio, esquecer um pouco as emoções para conseguir ver as coisas com realidade e cortar o que está bagunçando, tá certo? Um momento bom, documente tudo o que for importante. A justiça é a carta da burocracia. E ela é uma das 4 cartas do tarô da moral e ética.
Então ela fala, as coisas essa semana aí, canceriano, tem que ser muito certinho, nada mais ou menos, né? É a principal carta da honestidade, da imparcialidade. Então uma semana, o caminho correto, né? O caminho do meio, nem 8 nem 80. Use a retidão, né? E é uma carta fixa. Traga para perto de vocês pessoas e situações com quem você pode contar. Vocês vão enxergar as coisas com muita realidade, é uma carta da realidade para pesar e para cortar aí o que não tá bom, tá? E o que for importante, documente tudo. Essa semana nada de boca, assim, sabe? Nada verbal, nada informal, tudo mais documentado, certo? Bom, agora vamos para o quinto signo do zodíaco, Leão. Vamos ver o que o tarô aconselha essa semana para os leoninos. Olha lá, novamente, a carta da papisa, tá? Momento bom para estudar, momento bom para intuir, grande proteção espiritual, planejar coisas novas, né? Então, ela é uma carta, quando sai um 2, né? O 2 é uma carta de observação. O 2 é um dos números, né? 2 e 6 é uns números emocionais, né? É um período bom, às vezes, aqui para os leoninos, para estudarem, analisarem, fazer parcerias, tá? Então, analise as situações, intua, né? Vai estar uma semana fértil, tá? Mas é uma semana mais reflexiva e analítica, tá? E uma semana mais voltado para a parte cultural, uma semana que mais quietinha, sem muita comunicação, mas com uma grande comunicação o quê? Espiritual, tá certo? Vamos lá. Agora vamos para o signo de Virgem. Os virginianos. Vamos ver o que o tarô aconselha para os signos de Virgem. A carta número 15 do tarô, a carta do diabo. Cuidado aí, pessoal de Virgem, com as tentações. O diabo é aquilo que aparenta ser, mas não é. O diabo é a carta do engano. Então, não fique preso, amarrado a situações desequilibradas, né? Um momento que aconselha a necessidade de tomar banhos de ervas, fazer orações, né? O diabo é uma carta que fala assim de pessoas mais egoístas. Os virginianos essa semana vão encontrar pessoas mais arrogantes, mais egoístas. Então, é um período de selecionar. E cuidado aí com os pensamentos negativos, frases, atitudes negativas, para não atrair os espíritos sem luz, tá? Então, é uma semana que necessita realmente de uma elevação espiritual. Não baixe a frequência, né? Porque quando a gente abaixa a frequência, né, vibratória, com pensamento, atitudes, a gente começa a atrair espíritos sem luz. Então, o aconselhamento, tomar banhos de ervas, arruda, né? Manter o pensamento sempre positivo e a atenção. Ela é uma carta de atenção. Cuidado para não ficar presa, amarrada a situação, aquilo que é uma ilusão. Então, pode aparecer também pessoas gananciosas demais. O diabo é sempre o demais, ele é desequilibrado. Ambiciosas demais, arrogantes demais, egoístas demais. Então, vocês vão ter essa semana que realmente se proteger espiritualmente e selecionar para não cair em armadilha, para não cair em cilada, não cair em tentação, a coisa que aparenta ser e não é. Vamos lá. Agora vamos para os librianos, os signos de Libra. Vamos ver o que o tarô aconselha essa semana para o pessoal de Libra. Olha lá, sai a carta da força, né? A força, ela é a carta mais inteligente e mais estratégica de todo o tarô,
tá? Ela é uma carta de sedução. Então o pessoal de Libra aí, os librianos essa semana, tem que ter um jogo de cintura, uma sedução. As pessoas, elas podem estar nervosas, elas podem estar atiçadas, né? Então qual é a dica de Libra, né? Não bata de frente. Se você vê que a pessoa está nervosa, está atiçada, né? Seduza. Tenha jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade, né? Qual que é a imagem sempre, né? Uma mulher que ela domina um leão. Essa é a imagem clássica da força. Esse leão é o nosso lado instintivo, é o nosso lado animal, nossa vontade de brigar, de falar um palavrão. E a mulher domina. Então é um período que vocês têm que, aí o pessoal de Libra, né, dominar o lado sombra, o lado animal, a vontade de brigar, xingar, falar um palavrão. Então engole o palavrão e vocês vão usar aí o seu dicionário de inha. Lindinha, queridinha, florzinha, é a fala mansa. Então é uma fala sedutora. Então se você for inteligente, estratégico, sedutor, você na realidade, na parte prática, você consegue controlar o controlador e ainda usar para o que você quer, tá? É isso que pede a carta da força, né? A palavra-chave da força é controle, é retenção. Então vocês conseguindo controlar, vocês conseguindo reter as situações de tensão. Então a pessoa tá atiçada, tem que ter essa sedução, usar a sedução, a fala mansa, certo? E agora vamos aconselhar o pessoal de Escorpião, os escorpianos, essa semana que se inicia neste domingo aí, dia 19 de dezembro. Vamos ver o que os anjos aconselham para o signo de Escorpião. Olha lá, sai a carta número 10, a carta da roda da fortuna, não é? Então, a roda da fortuna traz uma semana de movimento. A roda da fortuna é uma carta de movimento. Todo movimento, né, toda mudança, ela causa um período de instabilidade. É uma roda. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então, como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda? A roda fala, se centra, né? Haja como se você fosse um telespectador. Você está olhando aquilo ali do lado de fora. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então, realmente é um período de ficar imparcial, olhar as coisas de lado para que as mudanças sejam favoráveis. E a dica também é ter praticidade. Essa é uma carta de praticidade. Coloque em prática todo o seu aprendizado para transformar as coisas a seu favor. Essa carta no tarô, ela é a carta mais forte do destino. O destino essa semana, pessoal do Escorpião, vai trazer momentos inesperados de sorte para você conseguir transformar a coisa a seu favor. Então é uma carta de sorte e é uma carta muito forte do destino, né? A gente fala que a roda da fortuna é o destino em ação. Coloca no eixo as coisas que estão paradas, estagnadas. Então, essa semana as coisas vão ser colocadas no eixo, mas pode estar essa instabilidade. Então, sai de cena, age parcialmente para a transformação ser a seu favor, né? A aceitação da roda da vida, do destino, certo? E agora vamos ver aí um aconselhamento para o pessoal de Sagitário. Os sagitarianos sendo aconselhado neste momento pelos anjos, né, através do tarô. Quem que sai aqui? A carta número 4, a carta do imperador, tá? O imperador no tarô, ele significa os bons contatos. Então aí para os sagitarianos, aí o pessoal de Sagitários, vão aparecer pessoas que valem a pena. Então, o imperador é uma carta dos bons contatos, é uma carta de prosperidade. O imperador, ele é o dinheiro do baralho, é uma carta de proteção material. Então, ele é a grana, ele é o dinheiro. Então, o momento essa semana, sagitariano, de focar na prosperidade, no trabalho,
de trazer os bons contatos para perto. E é uma carta número 4, né? O imperador fala do quê? De organização. Um 4 fala disso, um período de organização para trazer a prosperidade, né? Se organizar também para se sociabilizar e ver quem são os bons contatos, né? Essa carta, assim como a justiça, né, é uma das 4 cartas da moral e ética. Então essa semana o pessoal de Sagitário tem que andar na linha. A prosperidade vem, ter pensamentos prósperos, pensar na parte financeira, trazer para perto de você quem vale a pena. Então uma carta desse 4 para a organização, para que tudo isso aconteça. Uma carta extremamente positiva. Casa 10, né? Que seria o signo de Capricórnio. Vamos lá. Capricórnio na mandala astrológica está na casa 10, né? É o 10º signo do zodíaco. Vamos ver para aí os capricornianos, pessoal de Capricórnio, que os anjos aconselham através do tarô. Novamente, a carta da papisa, momento dos capricornianos planejarem, grande intuição, grande fertilidade, um momento de estudar coisas novas, aprender coisas novas, um momento de observação. Como essa carta é uma carta muito fértil, traz uma fertilidade em tudo que é planejado, em tudo que está em gestação, né? Traz, além de uma parte espiritual, né? A papisa une a parte espiritual, que é a intuição, com a parte do planejamento. É uma união, né? Da intuição, da proteção espiritual com o planejamento exatamente. Então faça isso, una o espírito, né? Una a parte espiritual da intuição, vai ter essa proteção com esse planejamento. Então coloquem a mão na massa para começar coisas novas, analisando, estudando, e a parte cultural muito positiva. Mas não é uma semana de grandes comunicações. Fica quietinho, analisando o que vem aí. Agora vamos para os signos de Aquário, os aquarianos. Vamos ver o que o tarô aconselha para Aquário. A carta 7 do tarô, a carta do carro. A palavra-chave do carro é resolução. Então, se o pessoal de Aquário aí, os aquarianos, tem alguma coisa para resolver, provavelmente vai resolver essa semana. Direção. Qual é a imagem clássica do carro? É o imperador numa biga, controlando e direcionando os cavalinhos. Então, tem uma carta, é um cunho de controle e direcionamento. Então, por mais situação de tensão que os aquarianos vivem essa semana, as coisas vão estar nas suas rédeas. Você vai conseguir controlar, direcionar, planejar. Então vai em frente, é uma carta assim bem movimentada, direciona. Então se tá com a dúvida de alguma coisa, se tem que resolver alguma coisa, vai conseguir direcionar, vai conseguir planejar. E é uma carta regida por Marte, então mete as caras, tenha coragem, ousadia, vai em frente, movimenta, né? A palavra-chave do carro é vitória, né? A coroa dos louros, a gente fala. Vitória, conquista. Então, tá em dúvida de alguma coisa, usa a intuição e vai em frente, né? O carro, geralmente, tira o que tem que colocar, tira o que tem que tirar, coloca o que tem que colocar, ele dá a direção, ele controla, ele planeja. Então, é isso que os aquarianos têm que fazer, planejar e direcionar. E agora, o último signo da roda zodiacal, né? O signo de peixes, os piscianos. Vamos ver aí o que o tarô, a linha dos anjos, aconselham para os piscianos. Sai a carta número 1 do tarô, a carta do mago. 1. Início de novos projetos. Aqui é uma carta de grande comunicação, né? É uma carta regida por Mercúrio. Então, o piscianos, essa semana é ideal para dialogar e trazer o convencimento, né? A gente fala que é uma carta mercuriana, ela é a carta mais comercial do tarô. A gente fala brincando que o mago é o Silvio Santos, é o camelô que deu certo, é uma carta comercial. Então os piscianos essa semana vão ter que aprender a vender seu peixe, né? A carta do jabá que a gente fala. E é uma semana que tem que falar.
tá? Uma carta mercuriana, conversar, dialogar, vai estar muito habilidoso. Essa carta tem os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Então vai estar muito habilidoso para conversar, iniciando novos projetos, tá? O mago fala de número 1, e 1 é o início de novos projetos. Então iniciando novos projetos, conversando, direcionando, habilidoso, né? O diálogo vai ser essencial e vai ter essa habilidade de convencimento. Então é uma semana que os piscianos têm que aprender a convencer, tá? E é uma carta de ação, vai em busca do novo, certo? Então agora nós acabamos a roda zodiacal, né? Os signos. Agora nós vamos pegar aqui o baralho cigano para dar a mensagem do aniversariante dessa semana, né? Quem faz o seu ano novo pessoal. Vamos embaralhar aqui o baralho cigano pedindo a ajuda de Santa Saracali para os aniversariantes da semana. Olha que interessante, sai a carta número 3 do tarô, do baralho cigano, né? A carta do navio, um novo rumo. O navio traz um momento de movimento, é o número 3, 3 é expansão, crescimento, um período aí para os aniversariantes aí, um período de crescimento, expansão, novos horizontes. Então qual que é a dica aqui, né? Novos horizontes, né? Outros caminhos. E é uma carta de pensar grande, ó, o navio, uma carta grande. Então vá em busca, né, de coisas maiores. E outra coisa, é um momento bom para viagens, tá? Essa carta ela é uma das cartas de viagem do tarô. Então vai viajar, né? Tenha uma visão mais ampla das coisas, busque coisas grandes, porque vão ter acontecimentos aí para mudar o rumo. É um novo rumo. E agora, a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma determinada a pergunta, né? O que vocês querem para essa semana, uma dúvida, uma coisa que vocês têm que resolver. E vamos ver o que as runas aconselham aí. Vamos pedindo o ancoramento de Odin para aconselhar aí na pergunta mental. E que Odin aconselha aí para vocês resolverem essa questão. Olha que interessante. Sai a runa da vitória e da alegria. Qual é a imagem da runa? Né? Ela parece uma bandeirinha, a imagem dela é uma bandeirinha. Então é como se essa semana vocês fossem escalar lá o pico do Everest. Cheguei! Né? O homem chegou na lua, o que ele pôs? Pôs a bandeirinha. Então a bandeirinha é o símbolo da vitória, chegou no lugar. Então é uma runa que fala de vitória, de alegria. Vocês vão conseguir, né, o que vocês querem aí essa semana, vitória, alegria. E é uma runa, essa semana, que pede celebração. Essa runa, ela é uma runa de festas, comemorações. Então, até as pequenas vitórias, as coisas pequenas que vão acontecendo na sua vida, comemora. Não deixa passar as coisas em branco, tá? Então, comemore, faça festa. E essa semana vocês vão escalar aí o pico do Everest, mas vai chegar lá na ponta, né? Então, é uma carta, é um caractere, uma inscrição positiva para o que vocês perguntaram, tá? É um sim. E agora, né, gente, tudo que a gente abre tem que fechar. A gente abriu aqui a mandala zodiacal, a roda zodiacal com o tarô. Então a gente tem que fechar essa energia aí. E aí, para fechar, a gente vai pedir o ancoramento do Deus Celta Ogma e ver a árvore que cai aí como uma mensagem final para essa semana. Olha lá, sai a número 11, né, a videira. A videira, ela é uma trepadeira. E para os celtas, as trepadeiras eram nobres, tá? A trepadeira, ela tem que ter uma força, né? Porque ela tem que ir subindo e ela vai agarrando, né? Então, qual é a dica da videira para essa semana? Força, né? A videira, ela pede para unir a parte intuitiva e espiritual com a parte do trabalho. Quando sai a videira, é uma semana que vai ter bastante trabalho. É o momento de colocar a mão na massa. Então a videira fala, ó, trabalhe, mas use sua força interior, ela fala. Força interior seria a intuição.
Una o seu trabalho com a intuição. E a videira fala de revelação das verdades. Então, se tem alguma coisa escondida, essa coisa aparece. Então, fala desse momento da verdade aparecer, de ter a força e de unir o trabalho do dia a dia com a intuição. A videira fala da união do espiritual com o material, tá certo? E para uma consulta completa, com tarô, baralho cigano, runas, yoga, para trazer uma orientação geral de todos os setores, essa época de dezembro é muito bom para fazer, né? Fechamento de ciclo, fechamento de ano, né? O último mês do ano, fazer aí com tarô, baralho cigano, runas, yoga, orientação. Nós temos também a limpeza energética para trazer o alinhamento, né, dos centros de força. E quando a pessoa vem para a limpeza energética, ela vai trazer os pedidos por escrito. Nós temos cursos, né? Curso de tarô, baralho cigano, runas, yoga, aula particular individual com apostila, aprender a arte oracular, para você mesmo, para ajudar outras pessoas, para se profissionalizar. Então, o Espaço Esotérico Estrela Divina, ele tem uma gama muito grande de trabalhos que tem como objetivo atender a pessoa no todo, ajudar a pessoa no todo. Os oráculos orientando, a limpeza alinhando, os cursos trazendo a parte cultural. E para marcar atendimento é no 981951632, tá? É no WhatsApp que vocês marcam um atendimento. E aqui eu fiz um resuminho do trabalho, né, gente? O trabalho é bem vasto. E aonde está o conteúdo completo do trabalho? Está no site espacoesotérico.net. Vocês vão lá no site, vocês vão ver o ambiente, eu tenho uma sala para oráculo, uma sala para limpeza, vai ver o conteúdo completo do trabalho. Então entra lá no site espacoesotérico.net que vocês vão ver o conteúdo completo do trabalho. E nós temos as redes sociais. Temos o Facebook, temos o Instagram, né? Nós temos o canal no YouTube. Então, essas redes sociais eu posto diariamente as atualizações do dia a dia, o calendário pagão, o calendário cristão. Então, entrem também nas redes sociais. É Evelyn Jimenez Sanches. E tenham uma boa semana.